Olá, tá gravando. Boa noite a todos. Nós agora vamos aqui, estamos começando mais uma aula de geometria analítica e nosso assunto de hoje, agora já começando o assunto para a última prova, para P3, nós vamos falar um pouquinho sobre as curvas cônicas e depois um pouquinho sobre superfícies também. Mas é bem legal, bem interessante esses assuntos, é bem visual, negócio bem bonito, né? Então hoje a gente começa aqui, esses assuntos que eu falei, curvas cônicas e superfícies, tem a ver com os dois últimos capítulos do livro, capítulos 21 e 22. Né? Provavelmente não vai dar para ver o capítulo inteiro, mas eu vou destacar alguns assuntos para a gente ter algum conhecimento, poder fazer alguns exercícios e, em cima disso, fazer a prova. Tá? Então, vamos começar pelo capítulo 21. O título do capítulo 21 é Cônicas. Né? E por que esse nome? Por que o nome de cônicas? Né? Então, eu até vim aqui no Google, antes da aula, falei, eu vou mostrar uma figura aqui para os alunos. Aí eu digitei aqui no Google, seções cônicas, né? Você pode digitar em inglês também, olha lá, conic sections. Eu digitei tanto em português quanto em inglês, para vocês verem que vem as mesmas figuras aqui, ó. O que são as conic sections, as seções cônicas? Olha só. A ideia é essa aqui que você está vendo aí do lado. Ah, eu esqueci de perguntar. Turma, vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Vocês estão me ouvindo, me vendo, vendo o PDF? Vocês estão conseguindo ver essas páginas da internet que eu estou compartilhando? Vocês estão conseguindo ver isso aqui, por exemplo, essa figura aqui do lado? Sim ou não? Vamos ver. Vamos ver a verdade. Estão conseguindo ver, não? Tudo bem. Então, olha só, beleza, Vitor Watanabe, obrigado. Então, por que o nome de seções cônicas? Porque você percebe que quando eu pego um cone, aqui essa linha preta aqui que você está vendo aqui no desenho, é a figura de um cone. Né? Quando eu pego o cone e corto ele com um plano, igual esse plano que a gente estava estudando antes aí no curso, né? Que tinha a equação geral do plano, né? Um plano π, que nem a gente falava toda hora aqui, ó. Olha aqui o desenho do plano aqui nessa outra figura. Ele desenhou aqui o planinho amarelo. Esse planinho amarelo cortando o cone. Tá certo aqui, ó. Então, quer dizer, quando eu pego o cone e eu corto com um plano, eu observo a interseção entre o plano e o cone. Então, se eu cortar ele aqui, prestando atenção nessa figura, se eu cortar ele na horizontal, eu tenho a interseção, ele escreveu aqui círculo, eu diria circunferência. Né? Acho que é porque ele pegou aqui do inglês, ó. No inglês o cara escreveu circle, então o cara já traduziu como círculo, mas a interseção seria uma circunferência. Né? Agora, se eu corto com um plano um pouco mais inclinado, não muito inclinado, que nem esse aqui, que nem esse, um pouco inclinado. Aí a interseção entre o plano e o cone já é a figura de uma elipse, não mais de uma circunferência, mas de uma elipse. Agora, se eu inclino mais ainda o plano, até ele ficar paralelo com essa reta aqui, ó, que a gente chama de reta geratriz do cone, se eu inclinar mais ainda o plano, está nem na horizontal, nem um pouco inclinado, está inclinado a ponto de ficar paralelo à reta geratriz. Aí a interseção entre o plano e o cone é uma parábola. E se eu inclinar mais ainda, podendo até chegar ao extremo de ficar na vertical, o plano, aí eu formo uma hipérbole. Tá certo? Que aqui está escrito meio estranho porque está em inglês. A única que ficou igual em português é o parábola, e mesmo assim faltou o acento, né? Elipse ficou com 2 L's, aqui seria circunferência, e aqui seria hipérbole, não hyperbola, né, que é o nome em inglês. Mas vocês entenderam aí por que tem esse nome, quer dizer, quem viu isso foi esse cara aqui, Apolônio de Pérgamo, foi o primeiro na história da humanidade, que se saiba, né, que teve essa ideia de cortar o cone com um plano, e aí surgiu essas figuras, aliás, foi ele que deu os nomes. Esses nomes eu já não me lembro mais o que significam, mas eles são palavras em grego, ele era grego, né? Olha lá, Greek. Olha lá, Apolônios, tá vendo? Apolônios Pergaeus, Apolônios of Perga, Apolônio de Perga, 240 a.C. até 190 a.C., foi a época que ele viveu. Ele viveu logo não exatamente na mesma época, mas pouquinho depois de Euclides, né, porque Euclides é por volta de 300 a.C., e quase que na mesma época que o Arquimedes, né? Vamos ver aqui o Arquimedes. São os dois grandes ali da época dele, da geometria grega. O Arquimedes, 287 e 212, né? Um pouquinho antes. 287, 212, 240, 190. Então, nessa época, estava com tudo aqui a antiga geometria grega, olha aí, ó. Tá certo? Esse acho que é o edifício do Partenon, lá em
em Atenas, né, eu acho que fica. Então, o que acontece é isso. Mas veja, Perga não é Atenas, né? Perga eu acredito que é uma cidade que fica onde hoje é a Turquia, litoral da Turquia, né? Euclides era de Alexandria, olha lá, Alexandria, no Egito. Arquimedes era de Siracusa, olha lá, Archimedes of Syracuse. Siracusa hoje é na Itália. Então, toda aquela região ali, Turquia, onde hoje é Turquia, Grécia, Macedônia, Itália, aquilo tudo eram cidades-estado gregas, né, nessa época aqui. Então tinha toda essa cultura grega, tinha muita a questão da discussão da política, aconteciam as guerras também, tinha também a questão da filosofia, lembra dos filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros, né? E também tinha essa questão da geometria, era muito estudada, né, nessa época aqui. Então Apolônio teve essa ideia básica aqui que influenciou toda a história da matemática e da geometria, pegar o cone e cortar com planos em diferentes inclinações. E aí surgiram essas novas curvas, a interseção era sempre uma curva, circunferência, elipse, parábola e hipérbole, passaram a ser estudadas daí por diante. Mas não vamos perder muito tempo aqui com a circunferência, nós vamos focar mais na elipse, na parábola e na hipérbole. Né? E aqui, se você digitar, eu digitei de propósito aqui no Google, se você quiser depois ver, estudar essas figuras, você vê que tem várias figuras interessantes aqui para você ver, tá? Inclusive figuras que pegam, vamos colocar assim, os dois ramos do cone, não pega só uma parte do cone, né? Pega ali os dois ramos do cone. Então você vê a parte de cima e a parte de baixo, né? Aqui, você quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma aqui legal. Aqui, ó. Então, aí você vê os dois ramos da... Você vê que a parábola não vai ter dois ramos, ela ficou paralelo aqui à geratriz, pegou só a parte de baixo, não tem mais nada para lá. Mesma coisa com a elipse, mesma coisa com a circunferência. Mas quando chega na hipérbole, você vê que forma dois ramos de hipérbole aqui também. Tá? Então, é interessante você ver essa figura aqui do cone, vamos dizer assim, completo, né? É interessante. Bom, como que nós vamos estudar essas curvas? Então, deixa eu fazer uma primeira pergunta para vocês. Vocês entenderam a questão das curvas virem da interseção do plano com o cone? E por isso o nome dela de cônicas? Vocês entenderam bem isso aí? Vocês conseguiram ver a figura e entender como é que funciona ali? Aí o pessoal viu. Beleza, ótimo. Então agora vamos para a questão das equações. E as equações dessas curvas? Em primeiro lugar, nós vamos precisar colocar três eixos, x, y e z, para englobar o cone também junto com a curva na hora que for estudar? Não, não vai ser tão complicado assim. Nós vamos ignorar essa questão do cone, vamos pegar só a curva, só a elipse, só a parábola, só a hipérbole, esquecendo um pouco a questão do cone que estava cortando ali, olhando só para a curva, e aí a gente não precisa de um terceiro eixo, não precisa de 3 dimensões, só com 2 dimensões já dá. Então vai simplificar, nós vamos ter só eixo x e eixo y. E já dá para fazer todo o estudo da elipse, por exemplo, da parábola, da hipérbole, a mesma coisa. Só com xy, não precisa do z, né? Então vamos para o livro. Vamos ver aqui no livro. Primeiro vamos colocar o título aqui na lousa, né? Então nós já estamos já no cap 21, só para o pessoal ir não se perder aí, né? Cap 21, cônicas. Opa. Opa. Capítulo 21, cônicas. E aí falou cônicas, você já tem que pensar em 3 curvas, as mais famosas, as essenciais, que são elipse, hipérbole e parábola. Então nós vamos começar justamente pela elipse. Tá? Então nosso primeiro caso aqui, vamos colocar assim, número 1, vai ser o estudo da elipse. Tá? Olha lá, elipse. E como que vai ser? Nós vamos seguindo o livro aqui, a gente vai se guiando pelo livro que não tem como a gente se perder. Então, olha só, vamos lá. Aqui, capítulo 21, cônicas, olha lá. Elipse, hipérbole e parábola, exatamente na ordem que ele vai. Forma reduzida, você já vai entender por quê, porque ele vai partir agora para conseguir as equações, né, de cada uma dessas curvas, e, é claro, essas equações podem ser bem complicadas, dependendo de como que a curva tiver no seu sistema de coordenadas. Tanto que eu até deixei aqui aberto o GeoGebra para depois mostrar alguns exemplos para vocês. Então, mas, é claro, tem um modo, vamos colocar assim, tem um modo mais simples de você colocar essa curva no plano cartesiano, no sistema de coordenadas, e esse modo mais simples, mais ajeitado, deixa a equação da curva também mais simples, deixa nessa forma reduzida. Vocês já vão entender já conforme a gente for lendo no livro, tá? Então, olha lá,
cônicas, elipse, hipérbole e parábola. Então, começando pela elipse. Em primeiro lugar, definição. Consideremos num plano π aquilo que eu falei. Você não precisa ir para o espaço E3 para estudar uma elipse. Você se restringe a um plano. A curva está inteira contida num plano. Consideremos num plano π dois pontos F1 e F2. Eles são os focos da elipse. Então, vamos usar aqui o GeoGebra que já está aberto, né? Esse GeoGebra ele equivale aqui a um plano π, né? É que eu já deixei aqui, para facilitar, eu já deixei aqui o sistema de coordenadas, né? O que seria esse ponto aqui? Seria a origem. Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui seria a origem do sistema de coordenadas, né? Origem do sistema de coordenadas, está aqui. Eu vou até aumentar um pouco ali para a gente poder ver melhor, porque às vezes fica pequeno aí para vocês, né? Aqui, ó. Vamos aumentar aqui um pouco e vamos chamar ali de O de origem. Olha lá, Enter. Olha lá, origem está aqui. Aí ele fala assim, consideremos no plano π dois pontos F1 e F2. São os focos da elipse. Então vamos colocar aqui. Você tem que escolher. Eu vou imitando essa figura aqui que ele fez aqui embaixo. Ó. Ele botou o F1 no menos C0, você vê que ele botou em cima do eixo X. E botou o F2 também em cima do eixo X. E mais do que isso, ele colocou os dois focos equidistantes da origem. Veja, o cara podia chegar aqui e colocar um foco aqui, outro foco aqui. Aí você chega aqui, manda fazer uma elipse. Eu quero uma elipse que tem esse foco e acabou. Passa por esse pontinho aqui. Olha a equação. Olha a equação que ficou. Escreveu a equação aqui, ó. Olha o tanto que eu tenho que afastar aqui para aparecer a equação inteira. Olha o trambolho. Quer dizer, então, isso aqui é uma forma reduzida da equação da elipse, que nem ele falou aqui, forma reduzida? Óbvio que não. Para você pegar uma forma reduzida, você não vai fazer tudo torto assim, elipse. Deleta isso aqui, deleta rápido, tira isso aqui da minha frente. Né? Então, vamos deletar. O que você vai fazer para a forma reduzida? Você vai pegar e vai, que nem ele fez ali no desenho do livro. Você vai colocar os focos em cima do eixo X e equidistantes da origem. Bom, aqui não dá para colocar num C, né? Então eu vou escolher um número, eu vou escolher o número 4. Então vou botar o foco F1 da esquerda aqui. Eu vou botar no menos 4, 0. O F2 no 4, 0. Olha lá. Tá lá. E eu já vou imediatamente chegar aqui e... Vou até copiar aqui para ganhar tempo, ó, porque também o pessoal vai querer ver um pouco maior aqui o nome do foco, né? Então, só que eu acho que 2 vai ficar muito grande. Eu vou botar 1.5 aqui. 1.5. E aqui a gente pode colocar assim, F1. F1, é o foco F1. Quais são as coordenadas ali, no caso ali do F1 que eu coloquei para dar para a gente de exemplo? Menos 4, 0. Enter. Vamos colocar numa cor que aparece um pouco mais aqui. Olha lá. F1, menos 4, 0. E o F2? O F2 é esse cara aqui, ó. Já vamos colocar aqui. O F2 está na coordenada. Quais são as coordenadas? 4, 0. Então está aqui. F2, 4, 0. Enter. Está lá. Vamos botar numa cor legal também. Está lá. Os focos pertencem à elipse? Não, eles não pertencem à elipse. Eles, digamos assim, determinam a elipse, né? Mas a elipse não passa em cima do foco. Você já vai ver. A elipse passa aqui por fora do foco. Igual aquela que eu fiz agora há pouco, acho que vocês conseguiram ver que a elipse passa por fora do foco. Mas vamos continuar a leitura ali. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu só gravar isso aqui para salvar, para não perder. Então, olha só. Consideremos num plano π dois pontos F1 e F2. Sabiamente, malandramente, espertamente, já colocou os dois pontos em cima do eixo X, equidistantes da origem. Não é obrigado a fazer isso, mas vai facilitar, vai dar forma reduzida à equação. A distância entre eles é 2C, maior que 0. Mesmo que não tivesse em cima do eixo X, mesmo que fosse daquele jeito que eu fiz, um ponto aqui, outro ponto aqui, a gente chamaria essa distância entre eles de 2C. Claro que as coordenadas não iam ficar bonitinhas assim, mas a distância entre os dois você poderia continuar chamando de 2C, ok? Uma distância sempre maior que 0. Seja A, aí você tem que bolar um número A. Você fala o número A, você determina o número A. E ele tem que ser maior do que C. Esse número A, para que ele vai servir? Presta atenção nessa frase. Ao conjunto dos pontos P do plano, os pontos P pertencentes a π, tais que
a distância do P até F1, vamos ilustrar isso aqui, vamos colocar um ponto P aqui. Por exemplo, vou pegar um ponto aqui, ó, só para a gente ilustrar o que ele está falando. E vou chamar de P. Olha lá, chama esse ponto aqui de P. Para destacar ele, eu vou deixar ele na cor vermelha. Olha lá, cor vermelha, olha lá. Seja um ponto P, tá? Pode até deixar tamanho 2 aqui. Ao conjunto de todos os pontos P do plano, tais que a distância de P até F1. O que seria a distância de P até F1, se a gente fosse ilustrar aqui? Vamos ilustrar com um segmento. Está aqui, ó, a distância que vai de P até F1. Mais a distância que vai de P até F2. For igual a 2A, vamos terminar de ler ali. Deixa eu só colocar uma cor legal aqui para a gente ver. Aqui, ó. Isso, acho que essa cor aqui, essa cor ficou legal. Olha lá, distância de P até F1, distância de P até F2. Ao conjunto dos pontos do plano, tais que a distância de P até F1 mais a distância de PF2, a soma das distâncias, for igual a 2A, a gente vai dar o nome de elipse. Então, vamos escrever na lousa e depois a gente vê ali na figura. Elipse. O que é elipse? Então, primeiro, você marca 2 pontos no plano, F1, sejam, vou escrever aqui com as minhas palavras, sejam F1, F2, pontos pertencentes ao plano π. Seja a distância de F1 até F2 igual a 2C, que é maior do que zero. Obviamente, o C vai ser maior que zero também. Tá? Seja também um número A maior do que C. Daí, um ponto P pertencente, um ponto P, vamos dizer assim, um ponto P pertence à elipse, eu prefiro escrever assim, um ponto P pertence à elipse C, aí vamos colocar aqui nessa corzinha nova aqui que eu trouxe aqui para a lousa, espero que vocês estejam gostando dessa cor. O ponto P vai pertencer à elipse se a distância de P até F1 mais a distância de P até F2 for igual a 2 vezes aquele A ali que você pegou maior do que C, igual a 2A. Certo? Como é que é o nome que eu dou para isso aqui? Isso aqui eu chamo de lei de formação da elipse. Ainda não é a equação dela. A equação reduzida da elipse nós vamos tirar a partir dessa lei de formação. Mas a equação é uma coisa, a lei de formação é outra. Eu que inventei esse nome, lei de formação, tá? Agora, como é que funciona essa lei de formação ali na figura? Vamos voltar para a figura que a gente fez. Então, quer dizer, o ponto vai pertencer à elipse se a soma das distâncias, distância de P até F1 mais distância de P até F2, der igual a 2A, pelo que ele falou ali. 2A, olha lá na lousa. 2A, olha lá no livro. 2A. No exemplo que eu estou montando aqui com os meus alunos no GeoGebra, quanto que vale o C? Vamos ver se o pessoal está esperto. Nesse exemplo que eu estou... Vocês estão conseguindo enxergar o GeoGebra aí, turma? Quem está conseguindo enxergar o GeoGebra? Quem está me ignorando? Olha lá, o Rafael já respondeu. Olha lá, o pessoal tá... Vocês concordam com o Rafael Araújo? Vocês concordam que o C... Olha o C ali no livro, quem é? Olha o Czinho, quem é? Vocês concordam que no exemplo que eu estou montando aqui no GeoGebra, o C vale 4? Sim ou não? Quem concorda com isso? Quem tá puto? Sim, é 4. Olha aí. Beleza. Agora, a gente ainda não tem o Azinho. Você tem que pegar um Azinho maior do que C para formar aqui a elipse. Aqui no meu exemplo, eu ainda não peguei o A, então eu vou pegar um A agora. Eu vou dizer que aqui no nosso caso, eu vou pegar um Azinho igual a 5. Enter. Porque 5 é maior, quer dizer, o meu Azinho ficou igual a 5, que é maior do que 4, que é o meu Czinho. Tá? Então, no meu exemplo, eu vou pegar um A igual a 5. Ah, cadê o 5 ali no eixo X? Marca um ponto ali para a gente ter como referência. O 5 está aqui. Ó. Aí pergunta, será que esse ponto, ele
por enquanto eu vou tirar aqui o nome dele para não atrapalhar. Será que esse ponto aqui pertence à elipse? Opa, não esse. Esse aqui pertence à elipse? Quer dizer, se eu pegar esse P aqui, será que é... Outra coisa, se o meu A é 5, quanto que é o 2A, então? O 2A é 10, tá? Se o meu A é 5, só para a gente ter em mente. Como eu escolhi A igual a 5, isso implica que o meu 2A é igual a 10. Então, será que a distância, a soma das distâncias, se eu colocar o P aqui em cima desse pontinho azul ali, ó, será que vai dar a soma das distâncias? Vamos parar para pensar um pouco. Qual que é a distância desse ponto aqui até o foco F1? De cabeça, quem consegue me dizer qual que é a distância desse ponto aqui, azulzinho, até o foco F1? Quanto que vale essa distância? Vale 9. 1 até aqui, mais 8 aqui. 1 mais 4, mais 4, dá 9. Quanto que vale então, D, desse ponto aqui até F1 dá 9. Quanto que é a distância desse ponto aqui até esse F2? Quanto ela vale? Vale 1. Vale 1. Quanto que é 9 mais 1? É 10. Quanto que é 10? 10 não é o 2A? 10 não é o 2A? Então deu certo. Então significa que esse ponto aqui está na elipse, que eu estou montando com C igual a 4 e A igual a 5. Esse ponto aqui está na elipse. Que outro ponto a gente poderia dizer que está na elipse também? Esse ponto aqui, ó. Porque é um ponto simétrico a esse que a gente acabou de analisar. Esse ponto aqui que eu acabei de marcar, ele também está a uma distância 1 do F1 e também está a uma distância 9 do F2. E 1 mais 9 dá 10. Então, esses dois pontos estão na elipse. Soma das distâncias dá 2A. Vocês concordaram com o que eu estou falando aqui, sim ou não? Distância sempre é positiva, Rafael. Sempre é positiva, pelo amor de Deus. Agora, você consegue ver nessa figura outros dois pontos fáceis aqui de ver que estão na elipse? Eu diria que esse aqui, ó, o 4. Por que eu te digo que esse ponto 4 aqui, no eixo Y, ele também está na elipse? Eu te digo pelo seguinte, ó. Você poderia imaginar um triângulo retângulo aqui, ó. Vamos colocar só para brincar aqui um pouco. Eu quero saber a distância, por exemplo, desse ponto até o F1. Eu faço um teorema de Pitágoras, ó. A distância vai ser a hipotenusa aqui. E você tem aqui o triângulo, aqui, um cateto, outro cateto, certo? Peraí, deixa eu ver aqui se eu marquei o ponto. Não, eu marquei o ponto errado. Eu diria que é o 3. E agora sim, esse aqui. Bom, formou um triângulo retângulo aqui do mesmo jeito, né? Quanto que vale um cateto do triângulo retângulo? Vale 1, 2, 3, 4. Esse cateto aqui tem comprimento 4. Esse cateto aqui tem comprimento 3. Então, o que eu percebo? A distância desse ponto até o F1, você concorda que eu posso usar o teorema de Pitágoras, certo? Como é que vai ficar a distância aqui, ó? Essa distância aqui vai dar quanto? Vamos fazer aqui no rascunho, aqui na lousa. Daqui a pouco eu volto aqui para a teoria, estou só dando aquele exemplo para vocês enxergarem. Aquela distância ali, h ao quadrado, vai ser igual a um cateto, que é 3 ao quadrado, é esse cateto aqui, mais o outro cateto, que é 4 ao quadrado. Então ficou h ao quadrado igual 9 mais 16, que é igual a 25. Então, se h ao quadrado é igual a 25, isso implica que o h, que no caso não cabe negativo, porque é distância sempre positiva, então elimina o menos 5, fica só h igual a 5. Então significa que essa distância desse ponto até o F1, pelo teorema de Pitágoras aqui, a distância deu 5. D do P até F1 deu 5. Mas qual que é a distância desse P, desse mesmo P, até o F2? Você concorda que é a mesma situação? De novo, você tem um triângulo retângulo, você tem 3 aqui num cateto, 4 no outro, fez o teorema de Pitágoras, dá 5. Resultado, a distância desse ponto aqui até o F1 é 5. A distância desse ponto aqui até o F2 deu 5 também. 5 mais 5 deu 10. Então, você concorda que esse pontinho que eu marquei aí, a soma do DPF1 mais DPF2 deu 2A, deu 2 vezes 5, que é 10. Ou seja, satisfez isso aqui também. Quer dizer, nós arranjamos 3 pontos ali que, com C igual a 4 e A igual a 5, nós já arranjamos 3 pontos. Esse ponto aqui
e agora esse ponto aqui. De cabeça, tem mais algum ponto que você me diria aqui nessa figura, que a gente já pode ter certeza que está na elipse? Vamos ver se o pessoal me diz. O 0 menos 3, o 0 menos 3, exatamente, o pessoal já percebeu. Deixa eu só colocar ali, eu já vou responder o Laertes, deixa eu só colocar aqui. O 0 menos 3 é... Ó, esses 4 pontos aqui a gente já viu que está nessa elipse. Os focos não, a origem também não. Esses 4 pontos aqui, esse... Ah, duvido, tu é um presepeiro, tu é um professor presepeiro. Uma vez o aluno falou assim, na hora que eu estava explicando isso, eu falei, não, eu não sou não. Eu vou te mostrar aqui, ó, elipse. Essa aqui já é uma ferramenta do GeoGebra. Então, ó, selecione 2 focos e depois um ponto da elipse. Selecionei 2 focos, um foco, outro foco. Agora eu tenho que selecionar um ponto por onde eu quero que ela passe. Se eu tiver certo, a hora que eu selecionar um desses 4 pontos que eu marquei azul, já vai pegar os outros pontos também. Então vamos lá, vou selecionar aquele ponto ali de cima. Olha lá o que vai acontecer. Olha lá, pegou todos. Marquei aqui a elipse. Tá lá. Vocês estão vendo? Vou deixar ela... Não, vou deixar ela azul. Vou deixar ela azul, os pontinhos estavam em azul também. Vamos engrossar um pouquinho aqui. Isso. Olha aí a elipse, tá vendo? Então, quer dizer, essa elipse, ela é o lugar geométrico de todos os pontos, cuja soma da distância até os focos dá 2A, no caso 5. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer esse ponto aqui, eu não sei se dá para passar ele para cima da elipse, deixa eu ver aqui. Acho que é melhor eu fazer outro ponto aqui, quer ver? Deleta esse ponto, aí já deleta o segmento juntos, vamos colocar um ponto em objeto. Olha só que curioso, se eu marcar um ponto P em cima da elipse, marquei um ponto P aqui, deixa eu só mudar o nome dele para P e voltar a cor para vermelho, né? Volta a cor para vermelho, muda o nome para P. Olha lá. Pode deixar o tamanho 2. Olha lá. E eu fizer a distância, vamos deixar a distância aqui na forma de segmento. Tá? Então, distância do P até o F1. Olha lá. Ó. Apareceu a distância aqui. Está um pouco pequeno, não sei se vocês estão conseguindo ver. 6,69. Né? Aqui eu não sei se... Deixa eu só ver se dá para... tamanho da fonte, acho que aqui muda, ó. Olha lá, agora acho que ficou melhor para vocês verem. Olha lá, 6,69, tá vendo? Opa, desculpa, turma. Errei tudo aqui. Errei, turma, foi mal. Foi mal, turma. Estraguei tudo aqui. Não, aqui a distância, Fzinho, aqui a distância de P até F1, 6,69. Agora a distância de P até F2. Olha lá, você repara que eu deixei P na elipse, de propósito. Quanto é que deu a distância G? Gzinho aqui, ó. Gzinho aqui, de P até F2. Ela deu 3,31. Soma 6,69 com 3,31. 10 vai 1, 10 vai 1, 7 mais 3, 10. Deu 10. 2 vezes 5, 10. E agora, fica olhando esses números aqui. Eu vou mudar o ponto, só que eu vou deixar ele sempre em cima da elipse. Olha lá. Ele vai ficar sempre em cima da elipse. Qualquer ponto que eu parar da elipse, ó, eu paro aqui, por exemplo. 1,72 mais 8,28. Uma distância mais outra distância. Deu quanto? Deu 10. Ah, duvido. Vai para baixo, por exemplo. Para aqui. Olha bem o ponto que eu parei. Certo? Olha bem o ponto que eu parei. Parei nesse ponto aqui embaixo. 3,32 mais 6,68. 10. Qualquer lugar que eu parar, bicho, qualquer um, ó. 8,87 mais 1,3. Soma das distâncias dá 10. Então, quer dizer, você está vendo aqui a lei de formação da elipse. A elipse, qualquer uma, ela vai sempre ter 2 focos. A distância entre os 2 focos vai ser 2C. Se você pegar um valor A maior do que C, os pontos da elipse serão os pontos que vão respeitar isso aqui. A distância do ponto até o foco F1, mais a distância do ponto até F2, vai dar constante igual a 2A. Todos os pontos dela. Tá? Bom, se vocês entenderam essa lei de formação da elipse, a gente já pode partir para a equação. Antes, vamos responder as perguntas dos alunos. Laertes, isso vai valer para todos os valores A maiores que 4 ou tem um valor máximo? Boa pergunta, porque ele só falou
É que esse A aí que você colocou maiúsculo, na verdade, é Azinho minúsculo que você estava perguntando, eu acredito, né? E ele só falou Azinho maior que C. Ele não estipulou um máximo. Então, você pode jogar, por exemplo, vamos voltar aqui no nosso exemplo. Se em vez de ter colocado 5, eu tivesse colocado 6. Vamos marcar um pontinho aqui no 6. Aqui, ó, resolvi pegar, mantém os mesmos focos, mas agora eu vou considerar Azinho igual a 6. Para diferenciar, vamos marcar uma outra cor nele aqui. Vamos deixar ele, sei lá, aqui, ó. Olha lá. Meio, sei lá, lilás. Vai dar outra elipse? Vai. Com os mesmos focos? Com os mesmos focos. Vamos mandar ele fazer aqui, ó. Elipse. Com esse foco, e agora passando por esse ponto aqui. Pronto, já deu uma outra elipse. Você está vendo, sim ou não? Tá aí, ó. Qual que é a cor que eu tinha colocado ali no ponto? Essa aqui, né? Vou colocar ela na elipse também. Olha lá. Tá lá, ó. Já é outra elipse. Agora, você não pode colocar aqui um Azinho. Aqui seria Azinho igual a 4, Azinho igual a 5. Esse 4, 0 aqui é do foco, tá? É do foco. Bom, esse ponto aqui é 5, 0. Olha lá, 5, 0. Esse aqui é 6, 0. Poderia pegar um valor 7 aqui, ia dar outra elipse também. Você só não pode pegar um valor de A. Ó, por exemplo, professor, se você pegasse, em vez de pegar 5, 6, você pegasse aqui 4,1. Vamos colocar um valorzinho ali, ó. Olha, bem perto aqui, mas ainda maior. Ainda maior, tá? Ainda está maior do que o C, que é 4. Ainda está maior. Vamos colocar aqui uma cor para destacar. Vamos colocar, sei lá. Olha lá, amarelo. Aí você manda fazer elipse. Por esse foco, tem esse foco, tem esse foco, e passa por esse ponto. Olha como é que ela ficou. Você está vendo? O que você está percebendo aqui? Você está percebendo o seguinte. Quanto maior o A, ó, aqui era 4, qualquer coisa, 4,19 deu. Quase 4,2, 4,19 esse valor. Deu elipse. Deu elipse, sem dúvida. Olha lá. Tem 3 elipses aqui na tela, certo? Só que tem uma elipse com Azinho igual a 4. Todas têm foco igual a 4. 4 e menos 4 no foco. Uma tem Azinho 4,19, um pouquinho maior que 4. Outra tem Azinho igual a 5. Outra tem Azinho igual a 6. O que foi variando nelas? É uma questão chamada excentricidade. Né? Como que é medida a excentricidade de uma elipse? Ela é o C dividido por A. O C é 4. 4 dividido por 4,19. É uma excentricidade. 4 dividido por 5 já dá uma excentricidade um pouco menor. Opa, já dá uma excentricidade um pouco menor aqui. 4 dividido por 6 já vai dar uma excentricidade. Quanto menor a excentricidade, quanto mais a excentricidade vai tendendo a zero, ou seja, se ela é C sobre A, quanto mais você vai aumentando o valor de A, mais vai diminuindo a excentricidade, mais a elipse vai ficando parecida com uma circunferência. A circunferência é o caso limite, onde a excentricidade é igual a zero. Certo? Então, mas você pode ter diferentes valores de A, não tem um limite. Quanto mais para lá você colocar, mantendo esses focos aqui, mais isso aqui vai ficar parecido com uma circunferência. E quanto mais aqui perto do foco você colocar o Azinho, olha como é que ela está. Parece que está mais achatada, né? Ou seja, qual que é a palavra técnica correta aí para dizer? Ela está mais excêntrica, está com uma excentricidade maior. Tá? E lembre-se que que a astronomia nos ensina? O que a lei de Kepler da astronomia nos ensina? Né? Que a órbita dos planetas, num sistema solar como o nosso, elas são sempre elipses. E o Sol fica num dos focos. O centro do Sol está num dos focos. Então, você imagina só, imagina que o Sol estivesse aqui no foco F1. Olha como é que está a órbita desse planeta aqui. Você percebe? É uma órbita muito excêntrica. Você poderia ter outros planetas, olha só, que tem uma órbita menos excêntrica, umas órbitas parecendo circunferência. Parece que o Sol está até no centro da circunferência e o planeta girando aqui. Você pode ter uma órbita assim, ó, quase uma circunferência. Pouca excentricidade.
Você nem percebe a diferença de uma circunferência para uma elipse, numa órbita assim. Agora, olha um planeta como esse aqui. Olha que situação curiosa que eu vou te descrever. Você poderia ter vários planetas aqui girando em órbita circular e um planeta indo numa órbita que nem essa aqui, bem excêntrica. O planeta está lá no fim do mundo e os outros planetinhas girando aqui, vivendo sua vida aqui, as pessoas aqui no planetinha e tal, e tem um planetão lá para o fim do mundo. E depois de muito tempo, talvez até milhares de anos, esse planeta retorna e passa aqui perto dos outros planetas. Olha que situação bizarra, né? Mas pode acontecer. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, Laertes. Você entendeu o que eu falei? Não sei se o Laertes me ouviu. Karen, pertence, Rafael Araújo, coordenadas, -3, professor, desculpa a demora, minha internet parou de funcionar por causa da chuva, mas irei ver depois da gravação. Sim, veja, essa aula é importante. Raul, 10, Rafael, F mais G igual a 2A, Laertes, isso, respondeu sim, valeu, tá ótimo. Então, veja, agora que vocês entenderam bem aqui a questão da elipse, nós vamos voltar, vamos encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo. Vamos agora fazer um outro vídeo